Olá, boa noite pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui mais uma vez, poder participar aqui nessa caminhada de vocês junto ao Enem, junto aos vestibulares, ao concurso público, enfim, ao seu crescimento pessoal. Lembrando que se você gosta do canal, não se esqueça de se inscrever, tá? Deixar o like que você mais gostar, recomende um amigo, uma amiga, sempre tem alguém precisando e porque nunca é demais conhecimento, tá? Se quiser me seguir no Instagram, é @FabioOProfessor. Vai ter bastante conteúdo legal lá. Não se esqueça de curtir essa página também. Pessoal, como eu já havia dito em várias outras oportunidades, o intuito do canal é um complemento das aulas do ensino médio, visando já vestibulares, Enem, tá? Então, o conteúdo é programático, ou seja, o quarto bimestre do primeiro ano, o quarto bimestre do segundo ano e o quarto bimestre do terceiro ano. É isso que a gente vai falar aqui durante esse bimestre aqui no nosso canal, tá bom? É sempre pensando nesse projeto, bimestre, tá certo? Pessoal, olha só, segundo a proposta curricular do Estado de São Paulo, que é esse documento que eu tenho aqui em mãos, no quarto bimestre, qual que é o conteúdo que o terceiro ano do ensino médio tem que aprender no quarto bimestre? Tá? Isso tem que aprender o porquê, lógico que você pode abranger outros assuntos, né? São uma interdisciplinaridade. No entanto, por que ele tem que aprender isso? Porque é isso que será cobrado nas provas, no Enem, no que vem pela frente, tá bom? Então, segundo a proposta curricular, o que o aluno tem que aprender nesse bimestre? As manifestações culturais de resistência aos governos autoritários nas décadas de 1960 e 1970, o papel da sociedade civil e dos movimentos sociais na luta pela redemocratização brasileira, o movimento das diretas já, a gente vai abordar bastante esse assunto nesse bimestre, a questão agrária na nova república e o neoliberalismo no Brasil, certo? Então, pessoal, lembrando, não podemos esquecer, porque a história não é algo que sai do nada, certo? Tem um conteúdo, tem um contexto, certo? Então, para ter chegado nesse momento aqui, nós vamos trabalhar sobre a influência das manifestações culturais na resistência contra o período da ditadura militar aqui no Brasil, nós temos que lembrar o quê? Na aula passada, no bimestre passado, o que a gente estudou? Lembra-se, a gente estudou sobre a Guerra Fria. Falei muito na aula sobre isso. A gente estudou sobre a Guerra Fria, falamos sobre a influência da Guerra Fria nas Américas Latinas, que a disputa do capitalismo americano com o comunismo soviético vai fazer com que os americanos fomentem, alimentem ditaduras militares no Brasil, na América Latina, e o Brasil não é diferente, tá? Aqui no Brasil houve uma grande perseguição, certo? Como em todas as ditaduras militares, América Latina fora. Nós comentamos que o modo que o governo militar trabalhava era através de atos institucionais, certo? Vocês se lembram que a gente comentou um pouquinho sobre o ato institucional número 5, ao todo foram 17 atos. O número 5 é o mais repressivo, tá? Onde bastante exilados, existem muitos exilados políticos, artistas, intelectuais. Só a título de curiosidade, a música do Roberto Carlos que fala Debaixo dos Caracóis dos Seus Cabelos, que foi um sucesso durante esse período da ditadura militar, nas rádios aqui no Brasil, ela era uma homenagem ao Caetano Veloso, que estava exilado em Londres, tá? Para quem não sabe, tem um pouco de história política em todos os momentos. Bom, pessoal, então, falando disso, nós vamos entrar então em que período? No período em que começa a se manifestar algumas classes sociais aqui no Brasil. Classes sociais que eu digo para vocês são a classe artística, tá? Que vai começar a se engajar num projeto e quando eu falo engajar, esse período é conhecido como arte engajada, tá? Por isso que tem esse nome, arte engajada. Então vai começar a se engajar artistas intelectuais no campo político, que ainda não tinha essa participação, certo? E em 1960, alguns estudantes vão se juntar e montar o Partido Comunista Brasileiro, o PCdoB, que vai ser duramente perseguido pelo sistema de repressão da ditadura militar, que é o DOI-CODE. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também nas próximas aulas, tá? E o que acontece? Eles montam esse partido, certo? Com ideias comunistas, claro, com ideias pensando mais na comunidade e não em práticas neoliberalistas, né? Em
práticas liberalistas nesse momento, essa palavra neoliberalismo vai surgir depois, tá? O liberalismo. Então eles, pensando nisso, alguns artistas sentem uma afinidade com essa proposta e começam a se engajar nesse movimento, tá certo? É bastante interessante que uma parcela da Igreja Católica vai se juntar com o Partido Comunista Brasileiro a partir de 1964. E esses movimentos culturais, eles passaram a estimular a população a resistir e protestar contra a ditadura militar, de maneira pacífica, sempre lembrando isso. Os artistas começaram a participar desse movimento, certo? Alguns exemplos mais famosos desse período é o período em que começa o cinema. Glauber Rocha, um escritor, roteirista, diretor, cineasta, um cara bastante engajado nesse papel da crítica à ditadura militar. Ele vai lançar um filme chamado O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, tá? Que é um filme que ele foi muito premiado no exterior e censurado no Brasil, porque na época a censura aqui no Brasil ela era muito forte, entendeu? Bom, outro cineasta bastante famoso é o Arnaldo Jabor, que também vai fazer filmes e documentários comentando a respeito desse período, certo? Na música, isso no cinema, né? Na música, o movimento tropicalista, certo? É o tropicalismo que vai juntar Gilberto Gil, Caetano Veloso, a Rita Lee, aqui na região sudeste, sabe? Bastante figuras, Pepeu Gomes, certo? Que vão começar a trabalhar de uma forma a questionar e criticar a ditadura militar. Esses movimentos sociais, os movimentos culturais, tá? Os movimentos artísticos vão ter uma influência muito grande nessa resistência, certo? Nas artes, não que não seja arte, no teatro, por exemplo, o grupo de teatro Oficina, que era dirigido, como que é o nome dele, se eu não me engano, José Carlos Martinez Correia. Isso, José Carlos Martinez Correia. Um diretor de teatro famosíssimo que também vai, através do teatro, fazer uma crítica feroz à ditadura militar. Uma das peças mais famosas que vai ser até censurada e de uma maneira bastante violenta é a Roda Viva de Chico Buarque, tá? Chico Buarque escreveu uma peça teatral, Roda Viva, e essa peça, se não me engano, Marieta Severo fazia o papel principal. Ela foi de maneira bastante violenta interrompida durante sua sessão. A polícia entrou, o DOI-POD entrou, a polícia do exército entrou e espancou bastante gente, acabou com todo o teatro e levou bastante pessoas presas, né, para você ver o nível que tinha de repressão. Como eu disse, não só nas artes, né? No jornalismo, por exemplo, alguns bastante importante veículo de resistência foi o jornal Pasquim. O Pasquim foi uma união de vários jornalistas, cartunistas, que ofereciam uma resistência bastante bem-humorada contra a ditadura militar. E era bastante interessante, isso é bastante interessante dizer, que era colocado dentro de jornais, dentro de revistas, de redações de revistas, de televisões, programa de televisão, era colocado um censor, tá? Quem era o censor? O censor era um oficial do exército que estava ali, a função dele era ler todo o conteúdo do jornal ou da revista, certo? De qualquer periódico que tivesse, da rádio, certo? Rádio também. O que ia ao ar na televisão passava por um censor, que era um oficial do exército, que analisava ele ali se aquilo tinha ou não a ver com alguma crítica à ditadura militar. E muitas vezes, isso era até motivo de piada em alguns momentos, né? É lógico que o momento não era para piada, não era cômico, mas algumas atitudes sim gerava bom humor nessa situação, que era o seguinte: muitos jornalistas, muitos escritores, o que eles faziam, redatores de jornais, de rádio, eles usavam de metáforas para falar sobre a ditadura militar, sobre o que estava acontecendo. E os censores muitas vezes não tinham intelectualidade, não tinha cultura suficiente, às vezes era mais um brucutu, certo? E não um cara que pensava.
ele não conseguia entender que aquilo ali era uma sátira ao próprio governo, ao próprio governo da ditadura militar. Era bastante interessante. Tem alguns exemplos que eu vou trazer para vocês aí daqui na aula, para ilustrar um pouco mais isso. É que a gente está falando sobre os movimentos culturais, tá? A arte, o teatro, a música, e depois a gente vai entrar nessa parte da jornalística. Então eu vou trazer para vocês. Tinha redações do jornal que mudavam o título do jornal justamente para mudar o modo de ver do censor, né, do oficial do exército. Bom, pessoal, algo que a gente tem que bastante importante de saber que nesse período, o período do governo militar, ele vai acabar com os partidos, ele vai dissolver todos os partidos políticos. Os únicos partidos políticos que vão continuar atuando vai ser o Arena, que é formado pelo próprio exército, pelas próprias Forças Armadas, certo? E o MDB, que é o Movimento Democrático Brasileiro, que vai ser depois o PMDB e agora, depois de muito tempo, voltou a ser MDB, certo? Como se mudar o nome mudasse a ideologia. Bom, mas isso é uma outra história, uma outra crítica, uma outra aula. Pessoal, então eu queria que vocês entendessem o seguinte: nessa aula a gente está mostrando como que a cultura vai ser bastante forte e uma influência na crítica, certo? Contra a ditadura militar. No próximo vídeo aula a gente vai falar sobre como o jornalismo, a literatura vai ser usada dessa forma também, nesse contexto, certo? Antes que eu me esqueça, outro contexto bastante interessante é a música, certo? Bastante canções de protesto vai surgir durante esse período. Nessa época que vai surgir o movimento da MPB, que é a música popular brasileira, certo? Muitos e muitos cantores, muitos e muitos compositores foram perseguidos, né? Um dos que a gente mais tem conhecimento é o Caetano Veloso, tá? O Gilberto Gil também, que foi exilado, Geraldo Vandré, muitos outros. A gente vai trazer durante as aulas aqui um aparato, vou trazer algumas músicas, também algumas letras de música, para vocês saberem quais são. Muitas vezes você já ouviu essa música, certo? E não sabe que ela é de um período bastante tempo na nossa história brasileira. Pessoal, essa videoaula está terminando, mas o que eu quero deixar bem claro é o seguinte: por que você, aluno, tem que saber disso? Para não ficar muito disperso, eu tenho que trazer para a sua vida isso. Poxa, professor, você pode estar se perguntando por que eu tenho que saber sobre o que aconteceu com os movimentos culturais, sobre a influência da música, do teatro. Porque, pessoal, tudo que você ouve hoje, tudo que você escuta, tudo que você vê na televisão, num teatro, num filme, nos seus podcasts, na internet, isso é produto de um fato histórico, certo? Não surgiu do nada. Vou dar um exemplo para vocês. O rap, o funk que vocês gostam, que está muito na moda entre os jovens, ele não surgiu do nada, ele surgiu de uma influência histórica, certo? O rap vem do hip hop americano, que é de um período onde o movimento punk, o movimento heavy metal e o movimento hip hop estavam se despontando como uma forma de protesto à situação. Então isso tem um contexto histórico. Então por que você tem que aprender sobre o que o Caetano Veloso, o cinema, vem influenciar na nossa vida? Todo cinema que você vê hoje é uma produção desse fato histórico. E isso é importante que você entenda que nada veio de graça para a nossa população. O brasileiro, infelizmente, tem essa mania de pensar que as coisas não são dadas de bom grado. Ou seja, eu vou lá, eu voto em alguém e esse alguém vai fazer mágica, vai ser o Messias que vai salvar a minha vida, o Salvador. E não é assim. O processo eleitoral no Brasil, a pessoa dá o voto e não cobra do seu candidato, ele não faz absolutamente nada, certo? E devia ser ao contrário, certo? Então olha só, onde eu quero chegar com isso? Que o direito a esse voto, a poder participar do projeto eleitoral, a ter segurança pública, a ter educação, poder ir na escola, ter lá a sua carteira, a sua merenda, isso faz parte de uma luta, não foi nada de graça. Tem um livro bastante interessante que chama-se A Formação das Almas, de José Murilo de Carvalho. Ele é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele fala sobre isso, que como que a cidadania brasileira é formada. E aí, pessoal, eu quero que vocês entendam o porquê que você tem que aprender isso. Porque foi através dessa luta dos movimentos do movimento cultural, dos artistas, de intelectuais, de pessoas comuns, certo? Provavelmente seus avós passaram por essa situação na ditadura militar, os seus pais passaram bastante perrengue na ditadura militar, como os meus passaram,
certo? Eu nasci durante a ditadura militar. Isso que nós temos hoje, essa oportunidade de aprender sobre esse período histórico, é algo que nos mostra que nada foi dado de graça. Então nós precisamos valorizar esse tipo de coisa, valorizar um pouco mais a nossa história, o nosso ensino e entender que foi a luta de muitas pessoas que conseguiram nos dar essa forma de viver hoje em dia, entendeu, pessoal? Durante a ditadura militar, o brasileiro não tinha direito a voto, o brasileiro não tinha direito à liberdade de expressão, o brasileiro, canal no YouTube, quem ia ter canal no YouTube durante a ditadura militar? Ninguém. O seu canalzinho lá no TikTok não ia existir, certo? Então foi um período muito difícil para a nossa história e com muita luta foi vencido e ficou na nossa história. E você hoje é produto disso. A sociedade que você vive é produto disso. Então nós precisamos aprender e ter consciência disso. Tudo bem? Na próxima semana, no próximo vídeo, nós iremos trabalhar sobre a continuação disso, falando sobre o papel do jornalista, até chegar no papel da sociedade. Eu vou falar sobre um livro aqui bastante bom, bastante bom, ficou até chato, engraçado, bastante interessante, que é a questão dos vencidos, a dominação oculta, isso, lembrei, dominação oculta de Ítalo Tronca, a história dos vencidos. A gente vai falar sobre ele aqui e mostrar que durante esse período da ditadura militar teve os movimentos socioculturais, movimentos políticos, certo? E principalmente a sociedade, o movimento dos jornalistas, a sociedade civil se juntando, mas principalmente da sociedade, dos operários, dos trabalhadores. Nesse período foi bastante importante, tá? A luta, muitos foram presos, até hoje tem pessoas desaparecidas. Então essa história é bastante longa e bastante cobrada em Enem, em vestibulares, em concursos públicos. A gente vai trabalhar bastante isso, tá bom? Ó, muito obrigado. Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, recomendar um amigo, uma amiga e de me seguir no Instagram, @FabioProfessor. É sempre um prazer estar aqui. Tchau!